Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Quarta-feira por aqui e eu tava pensando em iniciar uns lanchinhos que eu quero fazer pra tarde, umas coisinhas que eu tô querendo fazer aqui. E aí eu pensei, por que não dividir com as meninas, né? Eu vou fazer um bolo de chocolate, ele já é aquela massa pronta da Flashman. Aí eu vou fazer ele e tô pensando também em fazer umas coxinhas pra congelar. Mas as coxinhas eu tô pensando porque eu ainda tenho que cozinhar o peito de frango. Mas se eu for fazer, eu gravo pra vocês. Tá bom, meninas? Senta aí, me acompanha, faça para a família de vocês também, que fica uma delícia e sai mais barato do que tá comprando, né? E nada melhor do que coisas feitas em casa, não é verdade? Então bora lá preparar um lanchinho. O salgado, no caso coxinha ou bolinho de queijo, eu faço a metade eu deixo daí congelado, né? Deixo no freezer, que daí chega final de semana, alguma coisa assim, aí é só fritar. Mas se eu for fazer os dois, eu mostro pra vocês, mas eu vou iniciar fazendo o bolo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu vou iniciar aqui, tá? O bolo que eu vou fazer é esse Flashman de chocolate com avelã. Ele é uma delícia, meninas, muito gostoso mesmo. Aí eu vou utilizar 2 ovos, 150 de leite e mais ou menos 75 a 80 gramas de margarina, que eu vou medir aqui agora. Deixa eu pegar aqui. 78 gramas deu, ó. Então tá ótimo, porque ele é de 75 a 80 gramas, ó, 79 gramas de margarina, 2 ovos, o leite e o bolo. Vou bater tudo isso. É. E aqui, meninas, prontinho, ó. Massa pronta é muito fácil, né?
Ó, tá vendo? Prontinho. Eu peguei esse refratário aqui, ó, passei um pouquinho de margarina e um pouquinho de trigo. E aí eu vou colocar aqui, tá bom? Nasceu um lobo. Nasceu um lobo. Te prepara que... Mãe, te prepara que eles vão pegar ele e ele vai tomar a porrada. Meninas, aqui eu vou colocar o meu peito de frango para cozinhar, tá? Essa água, eu tenho 1 litro de água aqui. Aí eu coloquei 2 folhinhas de louro. E eu vou pôr 2 tabletes de caldo de galinha, tá bom? Eu tô usando esse da Maggi. Não sei se tá focando pra vocês, mas é o da Maggi que eu tô usando. 2 de galinha. Um pouquinho de lemon pepper. Um pouquinho de colorau. E vou colocar o sal. O sal, eu quero essa água um pouquinho mais salgadinha. Porque depois, esse caldo, eu vou usar ele pra mim fazer a massa da coxinha. Nesse exato momento aqui, eu vou pôr o peito de frango pra cozinhar. E esse caldo temperado, depois eu vou usar pra fazer a massa da minha coxinha, tá bom? Então, por isso que eu quero ele mais salgadinho. Porque depois eu vou colocar o trigo. Então, aí ele precisa estar um pouquinho mais salgado pra ele pegar um gosto, né? Porque depois eu coloco o trigo e não mexo mais com sal. Aqui, pessoal, eu lavei 2 pedaços de peito de frango que eu vou utilizar, tá? Então, aqui tá lavadinho já e limpinho o meu peito de frango. Ó, já lavei, separei, ó, pode ver, a aguinha tá até clara dele, lá embaixo. Então, agora é só eu pôr aqui na panela, tá bom? E agora eu vou pôr pra cozinhar esse peito de frango. Agora a gente aguarda ele cozinhar, tá bom? Meninas, enquanto o peito de frango tá cozinhando, eu vou deixando pronto o brigadeiro do bolo. Então, ó, meia colher dessa daqui de margarina. O leite moça. Leite moça. Eu não vou usar tudo, tá? Eu vou deixar menos da metade. Porque aquele bolo não é tão grande. O achocolatado, o chocolate, né? Em pó. Eu tô usando o 50%, tá? E por que, pessoal, que eu não vou usar todo o leite moça?
Porque esse leite moça, ele é muito grosso. E eu não gosto, como eu já falei nos vídeos pra você, de brigadeiro muito duro. Eu gosto do brigadeiro mais molinho. Principalmente pra bolo. E aí, ó como ele é grosso. Ele é muito grosso. E aí eu vou colocar um pouquinho de leite líquido pra poder não ficar tão grosso esse brigadeiro. Aí eu mostro pra vocês. Agora eu vou levar ao fogo e depois eu misturo um pouquinho do leite, tá? Meninas, eu vou tirar o peito de frango aqui, que já deu o tempo de cozimento deles, tá? Aí eu vou tirar. Aqui fica não, mãe. Aqui fica não. Olha o tamanho do brigadeiro que você fez. Por aqui, meninas. Lembrando que eu não tô fazendo grande quantidade, tá bom? De coxinha. E aí, sobrou esse caldo, que nós vamos usar. Meninas, ó, aqui eu peguei aquele caldo da panela de pressão, tá? Peguei ele, coloquei 1 colher de margarina aqui nessa água. E eu vou colocar um pouquinho de páprica doce aqui. Mas se você não tiver páprica doce, não tem problema, tá? Às vezes eu não tenho e eu não coloco, porque hoje eu tenho e ela dá um gostinho bem gostoso na massa da coxinha. Agora é esperar essa margarina derreter aqui na água. E aqui, ó, eu tenho 3 xícaras de trigo. E aqui 3 xícaras de água. Então é a mesma medida de água, é a mesma medida de trigo, tá bom? Pode pôr tudo de uma vez, tá? Essa medida é a medida exata, certinha, vocês vão ver. Ela é a medida certinha, certinha. Aqui, pessoal, é ter força e mexer, tá? Seja com uma colher de pau, uma de silicone, igual eu tô aqui. É ter força e mexer aqui. Até tentar diminuir esses gruminhos e dar uma cozinhada nesse trigo. Tá vendo, ó, que ela já tá uma massa mais bonita aí, ó. Tá vendo, ó?
Ó, já até desgrudou da panela, ó. Aqui, ó. Essa massa aqui já tá cozida já. Meninas, eu já limpei essa parte da minha pia e agora eu vou virar a minha massa que tá pelando aqui. Tá bom, ó? Não grudou nada, tá vendo, ó? E agora, com a ajuda de um rolo, eu vou ir mexendo ela pra esses gruminhos ir saindo, tá bom? Porque o certo, pessoal, o melhor é mexer com a mão, né? Mas, enquanto ela tá esfriando, não dá pra ir pôr na mão ainda. Então aí eu vou amassando com um rolo assim, ó. Ou um saquinho na mão também, porque às vezes fica algum gruminho, ó, de trigo. E aí, acaba de amassar. Mas eu prefiro com a mão. Mas eu espero ela esfriar um pouquinho. Tá bom? Aí vai esfriando. Eu vou passando o rolo assim, ó. Pra ir mexendo a massa e cozinhando mais esse trigo, né? Porque tá bem quente. Aí o restinho do trigo vai cozinhando. Prontinho. Agora aqui, pessoal, eu vou pôr em um prato, numa vasilha e vou tampar. Enquanto eu vou terminar de preparar o meu recheio. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui dentro, ó. A massa tem que estar nesse ponto aqui, ó. Igual massinha, tá vendo, ó? Ó, a minha mão tá limpa, não tem margarina, não tem óleo. Ó, e a massa tem que estar assim, sem grudar, tá bom? Aí eu vou pôr aqui agora e vou tampar enquanto eu termino de fazer o meu recheio. Prontinho, pessoal. Ó, coloquei o plástico, agora eu vou fazer o recheio. Pessoal, aqui na minha panelinha, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu triturei um pedaço de cebola, um pedaço de pimentão que eu cortei ali, e um dente de alho e um pouquinho de coentro, tá bom? O meu peito de frango, eu já desfiei ele, tá? Pra adiantar o processo aqui, eu já desfiei ele. É essa mesmo, filho. Aqui, ó. Já tá todo desfiado. E lembrando que esse peito de frango, eu cozinhei ele naquela água já temperada também. Então ele já tá, na verdade, temperado. Eu tô refogando mais esses temperinhos aqui, alho, cebola, essas coisas. Aqui, que esse daqui é da roupa. Prontinho, pessoal. Não deixa refogar muito, porque já tá tudo cozidinho, né? Foi mais pra pegar o tempero da cebola, do alho, senão o peito de frango fica muito seco, tá? Então eu gosto dele um pouquinho mais úmido.
Meninas, agora eu tô aqui, ó, já lavei a minha mão de novo, que tem que estar com as mãos sempre bem limpinha, né? Quem mexe na cozinha. E vou começar a enrolar as coxinhas. Eu não fiz grande quantidade, ó. Terminei de refogar o recheio, tá aqui. A massa aqui. E aí eu vou enrolar. Peguei até essa tampinha aqui, ó. Passei uma aguinha nela, que aí eu vou colocando as coxinhas aqui, tá bom? Aí eu vou começar a enrolar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu enrolo a minha coxinha. Pra vocês verem como que essa massa dá certinho, a quantidade que eu passei. Tipo, 3 copos de trigo pra 3 copos de caldo, né? Ou 2 copos de trigo para 2 copos de caldo. Aí vocês escolhem a medida, o tamanho da família de vocês. Eu faço esse tanto, aí normalmente no dia eu frito um pouco, depois eu coloco em saquinhos e levo pro freezer para congelar. Quando a gente quiser, a gente descongela e frita as coxinhas. Então eu faço assim. Mas essa massa ela é tão boa que ela nem gruda na mão. Ó, pra vocês verem, ó, abri aqui, ó. Vou pegar, ó. Ó. Essa massa, essa medida é muito boa. É coxinha rápida, sabe? É uma coxinha rápida com pouco ingrediente, né? Que vocês viram, o caldo que eu cozinhei, o peito do frango, eu medi ele, né? No meu caso foram 3 xícaras de caldo e fiz o recheio, né? Então assim, ó, fiz aqui igual um copinho. Vou pegar um pouco do franguinho aqui e vou modelar minha coxinha. Ah, eu não sei modelar muito bem, gente. Eu sei fazer a massa, recheio, mas o modelar não fica perfeito. As coxinhas sempre saem uma maior, uma menor, não fica padronizada. Eu até preciso pesquisar sobre isso, como deixar a coxinha mais padronizada no mesmo tamanho, né? Mas como eu não faço pra vender, na verdade eu faço só pra gente aqui em casa, então não tem tanto problema, né? Mas ó, peraí. Deixa eu arrumar ela, que a bichinha não tá muito bonitinha. Não tá muito apresentável, gente. Ó, isso aqui vermelhinho que vocês estão vendo é tempero, tá? Aquele tempero do Leo Pepper tem esses pedacinhos, né? De temperinho, né? E aí na massa, isso daqui que vocês estão vendo é tempero, tá bom? Mas ó, tá vendo? Ó. Ó. Aqui, ó, pedacinho de tempero. Tá vendo? Ó. Aí eu vou enrolar todas assim. Todas, e depois eu mostro pra vocês como que eu empano as coxinhas, tá bom? Mas vocês viram? Essa massa ela é uma benção, ela não é uma massa que você precisa ficar passando margarina na mão, óleo na mão, igual eu já vi pessoas fazendo. Tem que ficar toda hora melecando a mão de óleo, de margarina, pra poder amassar, fica aquela coxinha oleosa, né? Essa daqui não precisa, essa massinha aqui, ó, ela é tão boa. Ah, e essa massinha aqui, ela serve tanto pra coxinha, quanto se você quiser fazer bolinho de queijo, quanto se você quiser fazer de carne moída, de calabresa ralada, do que sua família gostar. Então, assim, eu que moro longe, pessoal, que não moro perto de padaria, que dá pra correr ali e falar, pega 4 pãozinhos ali pra tomar um café da tarde, não sei o quê, essas coisas salvam. E fora que as minhas crianças gostam bastante também dessas coisas. A gente sabe que não faz bem pra saúde, ficar comendo sempre essas coisas. Tudo isso a gente sabe. Mas da mesma forma que um pãozinho também não faz tão bem assim. Eu acho que a grande diferença também tá na quantidade que você deixa a criança comer, né? Por exemplo, aí ó, fiz mais uma aí ó. Tá vendo? Porque assim, quem falou que um pãozinho também, todos os dias, pão de padaria é saudável, né? É massa, não deixa de ser massa, né? Então, assim, é nada que seja em excesso faz bem. Como eu falei, aí eu frito um pouquinho e depois eu... Marquinho aqui, ó. Fala oi pras meninas. Oi, menina. Fala, tudo bem? Tudo bem? Eu frito um pouquinho, o restante eu congelo para um outro dia. Meninas, e aqui, ó,
Totalizando, deram 23 coxinhas, tá? Não são daquelas enormes, mas também não são das mais pequenas, igual de festa. Elas são de um tamanho médio, tá bom? 23 coxinhas. Como eu falei pra vocês, eu não sei fazer o formato perfeito, tá? Mas eu faço elas assim, empano e frito. Eu vou mostrar pra vocês como que eu empano as coxinhas, tá? Ó, aqui, ó. São todas assim. Aí vai arrumando, gente, a coxinha. Vai arrumando uma por uma, tá bom? Ó. Ó. Aí vai arrumando as coxinhas, tá bom? Meninas, e pra mim empanar a minha coxinha, eu vou usar farinha de rosca e água. Essa água aqui eu coloquei um pouquinho de sal, tá? Lá no fundo, tá vendo o salzinho? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Bem basicamente eu faço assim, ó, meninas. Eu pego a coxinha, ponho minha mão na água, passo toda na coxinha. Eu não mergulho a coxinha em ovo, trigo, sei lá, essas coisas todas. Eu só passo, molho ela, venho aqui e pronto. Pego a coxinha, passo essa água com sal, coloco aqui e pronto. Porque assim ela fica uma casquinha, não fica aquela coxinha toda empelotada, toda cheia de óleo. Então assim que eu empano a minha coxinha, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, ela fica exatamente assim, tá bom? Ó. É só isso simplesmente que eu faço. A água e a farinha de rosca. Eu vou empanar todas aqui. Prontinho, meninas. Todas as coxinhas já empanadas aqui, ó. Agora eu vou fritar as coxinhas junto com vocês. Menina, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não coloco muito óleo pra fazer a coxinha, tá? Eu vou fritar ela agora. Vim pegar a minha escumadeira e eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que uma coxinha, ela não precisa ser frita em muito óleo. Ela precisa ser frita no óleo bem quente, não em muito óleo. Porque se vocês pensar, a massa da coxinha já é cozida. Nós não cozinhamos, não fizemos? O recheio já tá pronto. Então a coxinha só precisa fazer aquela casquinha por fora. Então não precisa mergulhar em muito óleo e deixar lá muito tempo também. Você coloca ela no óleo bem quente, espera um pouquinho e já tira ela. Porque não é um processo de cozimento, é um processo de fritar para ter a casquinha, tá? Então eu faço assim pelo menos. Pessoal, eu coloquei essa quantidade de óleo aqui, ó. O óleo já tá quente e eu não coloco muita coxinha de uma vez também, tá? Aí vocês vão ver como que eu faço a fritura da coxinha. Três de cada vez. Meninas, e essas daqui, ó, sobraram 8, 9 coxinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coxinhas aqui, tá? Aí eu vou levar ao freezer
Que um dia que as crianças quiserem coxinha, alguma coisa, é só eu pegar e fritar, tá bom? Então sobrou 9 ainda do que eu tô fritando hoje. Prontinho, meninas. Agora é só esperar o marido chegar, que já tá quase na hora dele chegar. Que a gente toma o nosso lanche da tarde. A Alice tá na escola, mas aí eu deixo as coxinhas dela separadas, né, no micro-ondas. E aí, quando ela chegar, ela come também. Então agora é só esperar o maridão chegar, que deve... Falta uns 10 minutinhos pra ele chegar. E aí a gente vai tomar o nosso lanche da tarde. Ai. Chegou. Ai. Vai lá, falou oi, papai. Oi, pai. Oi. Vai dar abraço, papai. Tudo bem? Dá um beijo do pai. Ai, coisinha linda. O papai trouxe pra você. Pode mostrar. Ai. Ai, nunca comecei, pai. Ó a mesinha que eu preparei pra você tomar da tarde. Bolo de chocolate avelã, coxinha. Lava a mão, vem lanchar. E aí, amor, ficou boa a coxinha? Ficou ótimo. Ficou bom? Provado? Provado. E essa é fácil de fazer. Eu gravei a receita pras meninas. Muito bom, hein? Bom, né? Eu falei, essa massa é boa que ela dá pra fazer tanto coxinha quanto com carne moída, queijo, recheio que quiser, né? Essa massa fica boa. Muito bom. Então tá bom, você gostou, tá bom. Meninas, passando aqui para finalizar esse vídeo com vocês, já lanchamos, tava uma delícia o bolo, a coxinha, simplesmente façam, meninas, porque é muito gostoso fazer isso para nossa família, é uma forma de carinho, né? E essa coxinha é muito simples, né? É o caldo que você vai cozinhar o frango com o tempero que você gosta, o trigo e a farinha de rosca. Basicamente você vai usar 3 ingredientes principais. O restante é o que você tiver e o que você gostar de. Mas assim, o bolo também tava muito bom, o bolo tava uma delícia. Ficou bem molhadinho, ficou muito gostoso também. O maridão gostou, as crianças gostaram. E eu coloquei uma blusa, ó, porque me deu frio na hora que eu comecei a fazer as receitas, esquentei. Aí agora me deu frio, mas eu vou tomar um banho já também. E passando aqui para finalizar o vídeo, pedir para você deixar o meu like, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, me diz de onde vocês são. E se vocês fazerem a coxinha, me marca que eu quero ver, tá bom? Um beijo, pessoal, fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!